Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. A verdade mais dura que você precisa saber agora é que existem diferentes camadas de limitação para o recebimento da revisão da vida toda, e milhões de aposentados vão ficar de fora independentemente de qual caminho seja escolhido pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal está modulando os efeitos de suas decisões de uma forma que cria barreiras específicas para diferentes grupos de beneficiários, deixando claro que nem todos os prejudicados pela regra de transição de 1999 conseguirão receber o que têm direito. Se você acredita na luta dos aposentados contra essa injustiça histórica, comente "Revisão da Vida Toda Já" aqui embaixo e se junte a nós nessa batalha pelos direitos que foram negados durante décadas. Para entender quem não vai receber a revisão da vida toda, precisamos analisar por camadas, porque cada decisão que pode ser tomada no meio do caminho vai influenciar diretamente na quantidade de aposentados e pensionistas que poderão ou não ser beneficiados. É fundamental compreender que estamos falando de diferentes cenários possíveis, cada um com suas próprias limitações e requisitos. Se começarmos do mais amplo para o mais restrito, o caminho legislativo seria, sem dúvida, o mais abrangente. A via legislativa representa a possibilidade mais democrática e justa de resolver essa questão, principalmente através do Projeto de Lei 1460 de 2023, de autoria do senador Paulo Paim. Este projeto prevê o pagamento para todos os aposentados que foram prejudicados pela regra de transição, incluindo aqueles que tiveram suas contribuições anteriores a julho de 1994 excluídas do cálculo de seus benefícios. O projeto do senador Paulo Paim busca reconhecer o direito de escolha entre duas regras de cálculo da aposentadoria, permitindo que o segurado opte pela regra que lhe seja mais vantajosa. Isso contemplaria também pessoas que, em tese, teriam sido atingidas pela decadência do prazo de 10 anos para revisão. No contexto legislativo mais amplo possível, a via parlamentar seria a mais adequada se você quer que o máximo de pessoas possa receber a revisão da vida toda. Uma das grandes vantagens do caminho legislativo é que ele permite o recebimento mesmo de quem não tenha entrado com ação judicial. Muitos aposentados questionam por que precisariam processar o Instituto Nacional do Seguro Social se a culpa não foi deles pelo erro no cálculo de seus benefícios. Eles contribuíram corretamente, o dinheiro saiu de seus bolsos mensalmente, se aposentaram achando que todas essas contribuições estariam sendo consideradas no cálculo de seus benefícios. É uma injustiça ter que contratar advogado e mover ação judicial por um erro que não cometeram. Concordamos que não foi culpa do aposentado. Então, estabelecer um limite para recebimento apenas para quem já entrou com ação judicial realmente não representa uma justiça completa. É como se alguém batesse no seu carro estacionado na garagem e você precisasse contratar advogado para receber a indenização, mesmo sendo completamente vítima da situação. Se seu patrão não te pagou o salário devido, foi culpa sua? Certamente não. Mas você precisará de um advogado se ele não quiser pagar voluntariamente. Por isso, entendemos que o correto seria o Instituto Nacional do Seguro Social pagar a revisão da vida toda automaticamente para todos os prejudicados. Essa é a visão ideal de justiça. Porém, a realidade jurídica que observamos há décadas nos mostra que, mesmo nas ações de desconto indevido, onde a responsabilidade é claramente das associações e do Instituto Nacional do Seguro Social por não proteger adequadamente os dados dos segurados, a devolução não ocorre em dobro nem inclui danos morais. Os prejudicados precisam entrar na justiça para reaver o que lhes foi tirado indevidamente. Na via legislativa, o projeto busca estabelecer que o pagamento dos valores atrasados seja feito de forma parcelada, mas, pelo menos, o reajuste no valor mensal da aposentadoria pode ser implementado imediatamente.
A fonte de custeio para esses pagamentos já está definida, uma vez que o dinheiro foi recolhido para os cofres da União durante as décadas de 70, 80 e até 94. Quando analisamos a via judicial, o funil se estreita consideravelmente. Primeiro, porque na via judicial você precisa ter entrado com processo, ainda que o Supremo Tribunal Federal possa, em tese, dar mais tempo para os aposentados entrarem com seus processos. De qualquer forma, seria necessário ajuizar a ação judicial, o que representa uma barreira significativa para muitos beneficiários. A realidade é que nem todos os aposentados conseguem lidar com a complexidade de contratar advogado, sair de casa, entender procedimentos jurídicos. Vejamos o exemplo dos descontos indevidos. 6 milhões de pessoas possivelmente foram vítimas, mas apenas 2 milhões conseguiram entrar no aplicativo para fazer a reclamação. 4 milhões de pessoas perderam o direito de receber a devolução simplesmente porque não conseguiram fazer o pedido, mesmo não precisando de advogado para isso. Imagine colocar barreiras ainda maiores para os aposentados acessarem seus direitos. As janelas para outras revisões ainda estão abertas para muitos beneficiários. Embora exista o prazo de decadência de 10 anos, existem formas jurídicas de afastar essa decadência em casos específicos. A análise precisa ser feita caso a caso, examinando contribuição por contribuição, vínculo por vínculo, indicador por indicador, para verificar cada uma das regras aplicáveis e determinar se há possibilidade de aumento no benefício através de diferentes tipos de revisão. Se o Supremo Tribunal Federal mantiver a modulação de efeitos mais restritiva, limitando o direito apenas para quem já tinha decisão judicial favorável, isso representaria uma modulação extremamente pequena e limitada. Essa seria a camada mais estreita de beneficiários. Contudo, se a modulação for ampliada para incluir quem tem processo em andamento, já haveria uma expansão significativa no número de pessoas contempladas. Uma questão fundamental é que você precisa ter se aposentado depois de novembro de 1999. Se você se aposentou em 1998, não tem direito à revisão da vida toda, mas isso não necessariamente é prejudicial. Quem se aposentou em 1998 estava sujeito a outras regras de aposentadoria, que consideravam os últimos 36 meses dentre os últimos 48 meses, ou seja, utilizavam os melhores 36 meses dentro dos últimos 4 anos de contribuição. Muitas pessoas que conheciam essas regras fizeram até empréstimos bancários para conseguir contribuir com valores mais altos nos últimos 4 anos antes da aposentadoria. Algumas chegaram a fazer acordos com seus patrões para que fosse anotado na carteira de trabalho um salário maior apenas para conseguir se aposentar com um benefício melhor. O governo de Fernando Henrique Cardoso implementou a reforma previdenciária justamente para acabar com esse tipo de distorção, estabelecendo que seria considerado todo o período contributivo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem implementou as condições para a aposentadoria até a Emenda Constitucional 103 pode ter direito. Note bem, não é quem se aposentou até a reforma da Previdência, mas quem implementou as condições. Em alguns casos, é possível reconhecer tempo rural para aumentar o tempo de contribuição e colocar a pessoa na regra do direito adquirido anterior a novembro de 2019, fazendo com que ela passe a ter direito à revisão. Essa análise não pode ser feita superficialmente ou apenas observando documentos básicos. Exige estudo pormenorizado de toda a documentação previdenciária, análise de vínculos empregatícios, verificação de períodos contributivos e aplicação correta das regras de transição. Não é possível que um advogado faça essa avaliação apenas batendo o olho nos documentos ou sem analisar detalhadamente o histórico contributivo do segurado. A preocupação maior deve ser com aquele aposentado que não está tendo resposta adequada de seu advogado. Há casos de pessoas que descobriram pela internet
ou por outros meios que havia prazos em seus processos e que não foram tomadas as medidas legais necessárias. Algumas pessoas ficaram anos achando que o advogado tinha entrado com processo quando, na verdade, o pedido estava na gaveta do profissional sem ter sido protocolado. A revisão da vida toda exige 3 cuidados básicos fundamentais: atenção ao prazo de decadência de 10 anos, verificação de qual regra foi aplicada no cálculo original do benefício, que deve ser a regra transitória da Lei 9.876 de 1999, e realização de cálculos precisos para confirmar se a revisão realmente será vantajosa. A revisão da vida toda não é vantajosa para todos os aposentados que preenchem os requisitos básicos. Ela funciona melhor para pessoas que tiveram contribuições por mais tempo com valores elevados, especialmente nas décadas de 70 e 80 até 94. Para alguém que começou a carreira em 1993, começou como office boy, talvez nem registrado adequadamente, ganhando um salário mínimo, e depois de 94 foi subindo na carreira e melhorando de vida, a revisão da vida toda não trará benefício algum. O perfil ideal para a revisão são pessoas que contribuíram durante décadas, antes de 1994, com bons salários de contribuição. Bancários, funcionários de multinacionais, profissionais que tinham carreiras consolidadas antes do Plano Real e que foram prejudicados pela regra de transição que excluiu essas contribuições mais antigas do cálculo de seus benefícios. O Instituto Nacional do Seguro Social chegou a apresentar estimativas de custo que variaram drasticamente ao longo do tempo, partindo de 48 bilhões, passando por 360 bilhões, 480 bilhões, chegando a 540 bilhões de reais. Essas projeções foram contestadas por estudos técnicos elaborados por professores da Fundação Getúlio Vargas e do INSPER, que estimaram o custo real em aproximadamente 3,1 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, apenas 0,6% do valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A superestimação dos custos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ocorreu porque os cálculos foram feitos como se a revisão fosse aplicável a todos os aposentados, incluindo até mesmo pessoas já falecidas e casos que estariam sujeitos à decadência. Na realidade, a revisão da vida toda se aplica a um grupo muito específico de beneficiários que preenchem todos os requisitos legais e para quem a inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 efetivamente resulta em aumento do valor do benefício. A questão da decadência é particularmente relevante. O prazo de 10 anos para a revisão de benefício começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação do benefício. Para aposentadorias concedidas antes de agosto de 2012, o prazo já se esgotou, salvo em casos específicos onde houve pedido administrativo de revisão dentro do prazo original ou outras circunstâncias excepcionais previstas em lei. Mesmo que a revisão da vida toda tenha sido reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, isso não afasta a aplicação do prazo decadencial de 10 anos. A tese representa uma interpretação de legislação anterior, não a criação de um novo direito. Por isso, aposentados que recebem benefícios há mais de 10 anos podem ter perdido o direito de pleitear a revisão, independentemente de terem contribuições anteriores a 1994. A modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu que aposentados que já receberam valores em decorrência de decisões judiciais favoráveis até 5 de abril de 2024 não precisarão devolver esses recursos. Essa data marca a publicação da ata de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, que alteraram o entendimento da Corte sobre o tema. A fundamentação para essa proteção reside no fato de que o Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento anterior, que havia sido estabelecido no tema 1102
da repercussão geral. Os aposentados que receberam valores adicionais com base em decisões judiciais agiram de boa fé, confiando na estabilidade das decisões da mais alta corte do país. Para processos que ainda estavam em tramitação até a data da mudança de entendimento, também foi estabelecido que não serão cobrados honorários sucumbenciais, custas processuais e valores de perícias contábeis. Essa medida visa proteger os segurados que buscaram seus direitos através do sistema judiciário baseados no entendimento então vigente do Supremo Tribunal Federal. O cenário atual da revisão da vida toda é caracterizado por grande insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal alterou drasticamente seu posicionamento em um intervalo de apenas 15 meses, passando de uma decisão favorável aos aposentados em 2022 para uma posição contrária em 2024. Essa mudança abrupta de entendimento, sem fundamentação adequada para a superação do precedente, viola o princípio da segurança jurídica previsto na Constituição Federal. A decisão que derrubou a revisão da vida toda ocorreu por via transversa, através do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, que questionavam a constitucionalidade da Lei 9.876, de 1999. Essas ações estavam paradas há mais de 24 anos no Supremo Tribunal Federal e foram julgadas de forma inesperada, surpreendendo os segurados da Previdência Social e operadores do direito. As ações diretas de inconstitucionalidade questionaram vários dispositivos da reforma previdenciária de Fernando Henrique Cardoso, especialmente a regra de transição estabelecida no artigo 3º da lei, que limitou a utilização dos salários de contribuição à competência de julho de 1994 para cálculo dos benefícios, sem previsão expressa de opção pela regra permanente, mesmo quando mais vantajosa. A constitucionalidade da regra de transição foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 4, estabelecendo que seu cumprimento é obrigatório. Com isso, não há mais possibilidade legal de o segurado optar pela revisão da vida toda, mesmo que ela resulte em valor de benefício superior ao calculado pela regra de transição. Os ministros que votaram contra a revisão da vida toda foram Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Os votos favoráveis à revisão vieram dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. Durante o julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a necessidade de preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário, argumentando que todos gostariam de favorecer os segurados ao máximo, mas que também é preciso zelar pela sustentabilidade do sistema. A Advocacia Geral da União saudou a decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmando que ela garante o equilíbrio financeiro da Previdência Social e evita a instalação de um cenário de caos judicial e administrativo que o Instituto Nacional do Seguro Social inevitavelmente enfrentaria caso tivesse que implementar a revisão da vida toda para milhões de beneficiários. Para aposentados que ainda não entraram com pedido de revisão, a decisão do Supremo Tribunal Federal representa um impacto desfavorável significativo. Com a invalidação da tese da revisão da vida toda, não será mais possível incluir contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. Isso significa que aposentados que contribuíram com salários altos antes dessa data não poderão usar esses valores para aumentar seus benefícios. O cálculo da aposentadoria continuará considerando apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994, conforme estabelecido pela regra de transição da Lei 9.876 de 1999. Essa limitação temporal permanece em vigor, mantendo a exclusão das contribuições anteriores ao Plano Real.
A situação atual exige que os planejamentos previdenciários sejam ainda mais estratégicos e personalizados. Com o fim da possibilidade de revisão da vida toda, aposentados e futuros aposentados precisam explorar outras alternativas para maximizar o valor de seus benefícios, como revisões de fato que incluem períodos não considerados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, reconhecimento de tempo rural, serviço militar e atividade especial. É importante ressaltar que existem outras modalidades de revisão que não dependem da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda. As revisões do Teto 10 para aposentados entre 1991 e 2003, a revisão do Índice de Reajuste do Salário Mínimo para aposentados entre 1994 e 1997, e a revisão do Buraco Negro para aposentados entre 1988 e 1991 continuam sendo possíveis dentro de seus respectivos prazos. A complexidade da matéria previdenciária exige análise especializada para identificar qual tipo de revisão pode ser aplicável a cada caso específico. Cada aposentadoria tem suas particularidades em termos de período contributivo, regras aplicadas na concessão original, documentação disponível e possibilidades de melhoria no valor do benefício. A lição mais importante desta situação é que a proteção dos direitos previdenciários não pode depender exclusivamente de decisões judiciais sujeitas a mudanças de entendimento. A via legislativa oferece maior segurança jurídica e democrática, permitindo que representantes eleitos pelo povo decidam sobre questões que afetam milhões de brasileiros aposentados e pensionistas. O projeto de lei 1460 de 2023 representa uma oportunidade concreta de corrigir a injustiça histórica causada pela regra de transição da reforma previdenciária de Fernando Henrique Cardoso. A mobilização popular e o apoio da sociedade civil são fundamentais para que essa proposta avance no Congresso Nacional e se transforme em lei, garantindo dignidade e justiça aos aposentados brasileiros que dedicaram suas vidas ao trabalho e contribuíram fielmente para a construção da Previdência Social.